Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com vocês. Esse é o canal História Bíblica em Áudio. Aqui você encontra as melhores e mais faladas histórias da Bíblia. Vamos lá! História de Jacó. A vida de Jacó é um marco decisivo na jornada do povo de Deus. Não tem como falar de fé cristã, Bíblia, sem conhecer a caminhada desse homem que carregou uma promessa desde o ventre de sua mãe. Conhecer a história de Jacó é conhecer a origem de Israel. Se você já leu a Bíblia ou costuma ouvir pregações, com certeza já se deparou com o nome de Jacó. Esse é um personagem muito conhecido e famoso das Escrituras e da história de Israel. A história de Jacó começa muito antes dele nascer. Encontramos o registro dessa história no livro de Gênesis. Tudo começa quando Deus separou Abraão, seu avô, para sair de sua cidade para habitar em uma terra que o próprio Deus havia escolhido. Uma das promessas que Deus deu a Abraão foi que ele seria pai de nações. Gênesis 17, do 4 ao 6. Origem da promessa. Abraão não chega a fixar morada em nenhum território, então consequentemente a promessa é passada para seu filho Isaque. Assim como seu pai Abraão, Isaque viveu como um nômade. Isaque também não fixou moradia em nenhum território. Assim sua promessa passaria para seu primogênito, filho mais velho. Jacó era filho de quem? Quem eram seus filhos? Essas perguntas são tão importantes quanto sua história em si. Jacó era filho de Isaque e Rebeca. Seu pai era filho de Abraão, que é uma figura importante tanto na cultura judaico-cristã. Jacó teve um irmão gêmeo, Esaú. Apesar de não ter recebido a promessa de Abraão, Esaú também tornou-se pai de uma grande nação antiga que ficou conhecida como Edom. Em diversas passagens bíblicas, Edom protagonizou histórias com o povo de Israel. Apesar de serem nações irmãs, a relação entre elas na maioria das vezes era de conflito. O mais velho foi chamado de Esaú e o mais novo, que nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, foi chamado de Jacó. Jacó e Esaú cresceram como e adquiriram habilidades e estilos de vida diferentes. Enquanto Esaú aperfeiçoou as habilidades de caça, Jacó aprendeu os serviços caseiros como criar animais e cozinhar. Na teoria, era para Esaú ser o herdeiro da promessa do avô Abraão. Porém, a mãe de Jacó, Rebeca, quando ainda estava grávida, teve uma revelação de que em seu ventre existiam duas nações e o mais novo dominaria o mais velho. Certo dia, Esaú chegou faminto de uma caça e viu Jacó cozinhando, e pediu um pouco da comida. Jacó prometeu dar se em troca Esaú cedesse o direito à primogenitura. Esaú não pensou duas vezes e aceitou a proposta. Isaque, em sua velhice, decide transferir as bênçãos e promessas divinas para seu primogênito antes de morrer. Porém, Jacó, ao saber disso, prepara a comida preferida de seu pai e se disfarça com o cheiro e a pele de animal, pois Esaú era peludo, para enganar seu pai já cego. Jacó, então, transfere a promessa de Abraão para seu filho Jacó sem saber. Quando Esaú descobre, fica furioso e jura vingar-se. Rebeca enviou Jacó para sua terra natal em Harã, para ficar escondido na casa de Labão, irmão de Rebeca e tio de Jacó. No meio do caminho, Jacó tem um sonho onde vê uma escada que chegava aos céus e naquele momento faz uma aliança com Deus. Na casa de Labão, Jacó se apaixona por Raquel, filha de Labão. Jacó promete trabalhar 7 anos para seu tio em troca de se casar com Raquel. Passados 7 anos, Jacó consegue se casar, mas quando vai receber a noiva, descobre que foi enganado pelo tio Labão. Em vez de casar com Raquel, ele casou com a irmã mais velha, Lia. Jacó faz outro acordo com Labão para trabalhar mais 7 anos em troca de se casar com Raquel. 7 anos depois, Jacó finalmente casa-se com Raquel e sai da terra de seu tio, Labão. Jacó decide retornar para sua terra natal para fazer as pazes com seu irmão Esaú. Então ele parte de Harã com suas 2 esposas Lia e Raquel, além das servas de suas esposas, Zilpa e Bila. Antes de se encontrar com seu irmão, Jacó tem um novo encontro com Deus. Quando estava passando por um local conhecido como Jaboque, ele atravessou todas as mulheres, filhos, servos e bens e ficou sozinho. Antes de atravessar, foi surpreendido por um homem que se pôs a lutar. Jacó e o homem lutaram até o amanhecer. Quando o homem viu que não conseguia imobilizar o patriarca, ele deslocou a coxa de Jacó. Porém, Jacó não soltou o homem até que esse misterioso homem o abençoa.
Depois da luta, o homem reconhece que Jacó é um guerreiro e decide abençoá-lo, e muda o seu nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então Jacó percebe que havia ficado face a face com Deus e não morreu, por isso chamou aquele local de Peniel. A partir daquele dia, Jacó fica conhecido como Israel, e assim surge a grande nação que se tornaria a receptora do Cristo. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Com Lia, sua primeira esposa, Jacó teve Ruben, Simeão, Levi, Judá e Diná. Com sua amada Raquel, Jacó teve José e Benjamim. Jacó também teve filho com as servas de suas esposas. Com Zilpa ele teve Gade e Asser. Com Bila ele teve Dan e Naftali. Assim, Jacó torna-se o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Ao morrer, Jacó declarou uma bênção para cada um de seus filhos. Eles tornaram-se as tribos que formaram a nação de Israel e foram responsáveis pelo cumprimento da promessa que um dia foi derramada sobre Abraão, o primeiro patriarca. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus esteja com vocês.